Boa tarde, pessoal. Eu sou o Renan Reis, eu sou mestre FIDE e eu vou iniciar uma série de análises das partidas do torneio de candidatos que está acontecendo em Moscou. Esse torneio reúne os melhores jogadores do mundo atualmente e vai decidir quem vai disputar o título mundial com Magnus Carlsen. Vamos aqui para as partidas. A primeira partida é entre Karjakin e Svidler. Vamos ver como é que foi. Karjakin começou jogando cavalo F3, que geralmente não tem sido o lance mais jogado por ele costuma abrir com peão E4. Nos últimos tempos ele está jogando cavalo F3 mais frequentemente, o que não pegou os Svidler de surpresa, ele já tinha preparado. Aqui seguiu D5, D4, cavalo F6, C4. E aqui os Svidler joga uma eslava. Svidler é um dos especialistas da defesa Grunfeld, então ele abandonou um pouco aqui a sua defesa favorita dele, que seria jogar G6 para transpor para a Grunfeld. Com isso ele tenta optar por uma defesa mais sólida, que também está mais de acordo com a primeira rodada do torneio. Ele queria manter posição sólida e mais segura e evitar arriscar muito jogando a Grunfeld. E seguindo, cavalo SC3, ele captura o peão da eslava, o peão do gambito, o peão de C. A4. A ideia do A4 é evitar que as negras joguem B5 para defender o peão de C. Então é um lance que vai prevenir essa defesa. Aqui joga E6. Isso aqui é um lance que eu achei bem surpresa, porque a variante principal na eslava é jogar o bispo em F5 para depois jogar o peão em E6. Com isso ele tenta sair um pouco das linhas principais. Pode parecer um pouco passivo jogar E6 nessa posição, porque o bispo fica atrás da cadeia de peões, o bispo de C8. Porém está querendo tirar um pouco da preparação do Karjakin e acabou transpondo por um tipo de posição do gambito de dama aceito. Vamos ver como é que prosseguiu. Jogou E3 para tomar o peão aqui, com o bispo capturando o peão de C4 e com isso recuperando o peão que foi sacrificado anteriormente. As negras jogam C5 e aqui nós chegamos a uma posição em que as negras atingem na mesma defesa do gambito de dama aceito, porém estão com lance a menos. As brancas aproveitaram, estão com lance extra, o peão aqui em A4, que geralmente nessa variante não é algo assim tão crucial, esse lance a mais. Inclusive pode prejudicar um pouco as brancas, porque jogando o peão em A4 você pode instalar uma peça aqui em B4, como o cavalo de C6 em B4. Então os Svidler jogam essa preparação com um tempo a menos, mas sem prejudicar muito a variante. Aí capturou o peão de volta, desenvolve peça com cavalo C6, roque menor, peão captura peão. E aqui cavalo captura peão. Aqui os Svidler confessou que o Karjakin saiu completamente da preparação dele. Ele estava esperando o lance mais natural, que seria recapturar o peão com o peão de E.
e aí voltaria à posição normal que ele estava esperando. Ele acabou jogando o lance inesperado, o cavalo toma peão, que os videiros não estavam esperando, ele estava esperando outro lance, e ele mesmo confessou que o Carjaquim sempre costuma fazer isso, né? Ele tenta escapar da preparação do adversário. Mesmo assim, aqui nessa posição, os videiros respondeu rapidamente, porque ele lembrou que bispo D7 era o melhor nessa posição. A outra opção seria tomar o cavalo de D4. Porém, essa posição não é muito boa, porque as brancas podem jogar um D5 muito rapidamente. Por exemplo, se as negras tentam continuar com bispo E7, as brancas podem já jogar D4 com uma posição excelente. D5 com uma posição excelente, já abrindo a posição para os bispos das brancas e dificultando o desenvolvimento das negras. Vamos ver aqui um pouquinho mais como seria. Se peão toma, cavalo toma, cavalo toma, bispo toma, arroque, bispo E3. E aqui a posição é extremamente favorável para as brancas. As negras não conseguem ainda desenvolver o bispo de C8. Aqui o par de bispo das brancas é mais ativo. Uma posição um pouco complicada para as negras de defender. Aqui a gente pode ver como os bispos estão bem ativos, paralisando um pouco o jogo das negras. Isso aqui já daria uma ligeira, pouquíssima vantagem para as brancas. Mas voltando lá, ele jogou bispo D7 e ele está com a ideia de capturar o cavalo em D4. O cavalo captura D4, depois jogar o bispo em C6 para ficar com uma boa diagonal e com um excelente contrajogo, ativando o bispo de casa branca para que ele não fique passivo no jogo, que ele está atrás desse peão de E6. Então seria ótimo ativar esse bispo pela diagonal aqui de C6 até H1. Aí o Carjaquim faz um lance bastante profilático agora, e joga cavalo F3 para evitar justamente essa manobra de troca de cavalos e tentando dificultar ao máximo a posição das negras. Aí os videiros jogam A6, que é um lance defensivo para poder tirar essa casa de B5 e poder jogar a dama em C7 sem ser atacada pelo cavalo das brancas, cavalo em B5. Mas é uma posição completamente ok. Aí seguiu-se o jogo, E4, abrindo aqui a passagem para o bispo de C1, para que ele possa entrar em jogo por G5 ou por F4 ou por E3. E as negras seguem um plano de jogar dama C7. Aqui a ideia das negras, um plano típico das negras é jogar o cavalo em G4 e depois manobrar o cavalo para E5, que é uma casa forte para o cavalo, uma casa boa para as negras implantarem uma peça aí. E aí seguiu-se H3, justamente para evitar essa entrada do cavalo em G4, evitando que as negras colocassem as peças em posições excelentes. Aí seguiu-se bispo D6, desenvolvendo aqui o bispo na posição mais ofensiva possível. Dama E2, roque menor, bispo D3. As brancas não tem um plano muito positivo, por exemplo, não pode avançar o peão em E5. Talvez bispo G5 não teria problema nenhum deixar dobrar os peões. Por exemplo, as negras seguiriam o cavalo E5. E mesmo dobrando esses peões no roque, esse par de bispo das negras se torna muito forte. Esse
Esse bispo de D7 vem para C6 e as negras estão com o jogo completamente tranquilo. Compensa completamente esses peões dobrados por causa do par de bispos. E aqui as brancas jogaram o bispo D3, tirando aqui o bispo da coluna C. E as negras vão com o cavalo E5, colocando uma peça nessa casa E5, que é uma casa boa para as negras. Aí troca um par de peças, cavalo toma, bispo toma. E agora ele joga um lance muito bom, F4. O lance é excelente. As brancas estão oferecendo aqui um peão de graça. Se ele toma um cavalo, porém com compensação do peão para abrir o jogo das brancas. Por exemplo, se bispo toma cavalo, peão captura bispo. Se dama toma peão, aí bispo B2. E aqui os brancos têm compensação excelente pelo peão, sem dúvida nenhuma. Esses dois bispos aqui estão muito bem posicionados e estão aqui agindo na diagonal. O bispo de B2 e o bispo de D3 estão com forte ataque, que eu posso jogar qualquer um dos peões, o peão em E5 para iniciar o ataque com o bispo D3, ou jogar o peão em F5 e tem ótima compensação. Tanto é que os Widler nem sequer considerou tomar esse peão de graça, porque o mais importante é a iniciativa do que a vantagem material, e esse peão aí não teria tanto significativo, e é assim que os mestres pensam. E aqui ele jogou na partida bispo D4 cheque. Aí o Carjaquim jogou bispo E3 defendendo, trocou os bispos. E agora a gente tem uma posição aqui interessante. A gente pode comparar a posição pelo posicionamento dos bispos de cada um. O bispo de D7 ainda é uma peça um pouco passiva, porque não está bem desenvolvido, está atrás do peão de E6. E as brancas estão com o bispo D3, que também não é uma peça muito boa, porque ainda está atrapalhada aqui pelo peão. As brancas querem jogar o E5 para poder ativar esse bispo, com a ideia de jogar E5 e ativando o bispo aqui, atacando o roque negro. Pensando dessa forma, as negras têm que ativar esse bispo aqui de casas brancas e, ao máximo possível, tentar evitar que as brancas joguem E5 para não ativar o bispo delas. Por isso aqui os Widler jogou um lance excelente, E5. Um lance muito bom, que aí o peão de E5 impede que o peão de E4 avance. E ao mesmo tempo ele fixa esse peão aqui de E4 para que ele não se mexa e se torne uma debilidade. Por exemplo, se as brancas tentam ignorar isso e jogar F5, esse peão aqui se torna uma debilidade e o bispo das brancas se torna um bispo mau, porque ele fica atrás do peão da mesma cor, ele fica batendo aqui no mesmo peão, ele fica sem mobilidade. Aí as negras podem seguir o jogo, e se as brancas tentam lançar um ataque, as negras vão ficar bem jogando o bispo em C6, ativando aqui o bispo. E se as brancas continuam com G5, cavalo H5, que as negras estão muito bem depois de colocarem o cavalo em F4, e praticamente as brancas só se debilitaram e esse bispo aqui ficou meio sem jogo. Então a posição aqui é completamente tranquila para as negras e a vantagem mínima para as negras devido a essa debilidade ao torno do rei branco. Então a posição está ótima. Porém, as brancas não quiseram fechar o jogo e simplesmente jogaram
torre de A em C1, com a ideia de lançar um ataque descoberto com o cavalo D5 e atacando a dama 2 vezes e abrindo a coluna aqui para torre branca. Aqui ele capturou o peão, tomou de dama para trocar as damas. Se ele toma de torre, as negras vão dispor de uma casa excelente em E5 para dama, tirando a dama aqui da coluna da mesma coluna da torre. Essa casinha 5 aqui virou uma casa forte para as negras, e com isso ele fica fazendo uma pressão em... Então seguiria aqui com dama E5 com pressão sobre esse peão, que se tornou um peão isolado, e as negras iam fazer pressão nele jogando torre E8 e bispo C6, atacando esse peão de E4, fazendo pressão máxima sobre essa debilidade. As brancas evitaram isso, simplificando aqui as damas e diminuindo um pouco esse ataque no peão de E. As negras continuaram o jogo trocando damas. Bispo E6 para, se as brancas jogarem E5, poder jogar cavalo D5. E aqui as brancas já começaram a manobra com o rei para centralizar ele e jogar ele em E3. Isso pode ser um pouco prematuro, porque ainda tem muitas peças e pode se tornar alvo de ataques. E aqui torre A8, rei E3, cavalo D7. As negras estão bem confortáveis aqui manobrando cavalo em D7 para jogar em E5 ou C5. E a posição é melhor para jogar para as negras. As negras não têm nenhuma debilidade, a estrutura sólida. Os brancos têm que se preocupar aqui com esse peão isolado. Torre F1, torre E8, bispo D3, e aqui cavalo B6. As negras tinham um plano um pouco mais audacioso, jogando torre C6, com a ideia de dobrar outra torre em C8, ficar com duas torres na mesma coluna, e também podendo jogar a torre aqui em B6 e de B6 atacar o peão de B2, e também manter a opção do cavalo para jogar em C5. Isso aqui seria uma ideia que poderia dar mais dificuldades às brancas, devido às várias casas fracas no campo das brancas. Então torre C6 seria um lance um pouco mais ambicioso para tentar pressionar mais as brancas. Porém, aqui ele jogou cavalo B6, as brancas jogaram torre de CD1 e cavalo C4 cheque. As brancas são obrigadas a trocar, senão o peão de B2 vai cair. E aqui a posição já é bastante igual, não tem mais muito como explorar esse peão isolado, já simplificou bastante o jogo. E aqui eles fazem alguns lances a mais, mas a posição praticamente é empate. E aqui foi acordado empate. As Vidras teve as melhores chances no jogo, Carjaquino sobre explorar bem a vantagem de espaço, e o Vidra deu uma aula de como se jogar esse tipo de defesas e como não ficar na defensiva, e como ele lutou para ativar o bispo dele de casas brancas. Muito bem, vamos aqui para a próxima partida, que foi o confronto norte-americano entre o Nakamura e o Caruana, que são os dois
os dois favoritos por rating. Vamos ver como é que foi. Nakamura jogou aqui uma inglesa. O Caruana jogou também simetricamente. Que eles jogam E3, que não é o mais jogado. Aqui cavalo C3 é uma das linhas mais populares. Ou também cavalo F3. Aqui jogou E3 e as negras jogaram E6, ainda mantendo assim uma certa flexibilidade e tentando jogar uma variante assim sem muita teoria. D4, simplificou, cavalo E7. E aqui ele jogou um lance bem interessante, jogou D5. A vantagem desse lance é que as brancas ganham espaço, a cada avanço de peão você ganha espaço. Porém ele coloca um peão branco no meio da diagonal do bispo aqui do fianqueto. Isso aqui pode... tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado positivo é ganhar espaço e o lado negativo é que o bispo do fianqueto fica completamente sem jogo. Enquanto isso, as negras ficam com menos espaço, porém tem um bispo aqui que está bem ativo nessa diagonal, como a diagonal aberta. Esses fatores podem compensar e deixar a partida igual e com boas chances para as negras. As negras não precisam se preocupar, mas foi um lance bem interessante do Nakamura. E aqui ele simplificou, jogou D6 para evitar que as brancas avançassem mais. E aqui seguiu o jogo. Roque, H6, H4, cavalo C5. As brancas não podem expulsar esse cavalo aqui com B4, porque o cavalo aqui de C3 ficaria de graça. Que o bispo aqui está sempre atacando esse cavalo de C3, ele não pode jogar B4. Torre A1, bispo G4, bispo F4, aí cavalo F5. As negras já mobilizaram as peças menores, é uma posição bem tranquila. Dama D2, descravando esse cavalo aqui de F3. Ele tem aqui a ameaça de jogar cavalo H2, prendendo esse bispo de G4. Por isso ele trocou o bispo por F3 para evitar essa ameaça. Bispo toma, dama F6, torre C1, A5. Sim, nessa posição as brancas defenderam já esse cavalo de C3 e agora estão começando a jogar B4 expulsando esse cavalo. Por isso as negras jogaram A5. E aqui, cavalo B5, que o Nakamura entra nas complicações táticas. Ele raciocina que é melhor trocar esse peão de B2 por esse peão de D6, já que esse peão de D6 aqui é mais importante, porque ao capturar esse peão de D6, esse peão de D fica livre para avançar e se torna um peão passado muito perigoso, que vai dar vantagem às brancas. E aí seguiu essa posição, trocou o peão, torre C2, e agora capturou o peão de D6. E as brancas têm uma ligeira vantagem devido a esse fortíssimo peão aqui de D5, que é um potencial peão aqui a promoção, né? Se ele conseguir passar por todas essas barreiras e chegar em D8. Defendeu o peão de B7, que ele jogou torre B1 atacando o peão de B, torre B8 e aqui cavalo C6. É uma
pouco complicado. Ele tinha que manter esse peão aqui de D pronto para avançar. Uma opção boa seria jogar aqui cavalo B5, bloqueando esse peão de B e já preparando o avanço para D6. Aqui ele preferiu jogar o cavalo em C4, que a gente vai ver que não foi um lance muito assim bom. E as negras defenderam o peão de B6 jogando o cavalo A4, defendendo aqui o peão de B6. E bispo G4 aqui foi o lance que jogou fora toda a vantagem das brancas, porque tira a defesa do peão de D. O que seria melhor? Essa posição seria cavalo E3, mantendo esse peão aqui defendido e também abrindo a coluna para as torres. Essas torres aqui precisam jogar, por exemplo, aqui a torre em C6, seria o plano. De qualquer forma, bispo G4 joga toda a vantagem das brancas fora, porque tira essa defesa do peão. Olha só, torre FD8, tacou o peão de D. E não tem uma forma boa de defender. Por exemplo, se torre D2, as negras jogam B5, aí cavalo volta, cavalo C3, ataca a torre, e posição aqui das negras é excelente. As negras vão acabar criando aqui um peão passado, olha só, avançando esses dois peões contra esse peão de A, vão acabar criando o peão passado, e ele se torna muito forte porque ele vai avançar A4, B3 e depois B2. Esse peão aqui está bem apoiado pela torre, enquanto esse peão aqui de D6 ele ficou um pouco débil aqui para avançar. Aí esse peão de B aqui realmente está mais forte. Por exemplo, D7, B3, peão toma, peão toma. E agora ficou bem complicado. Digamos que ele troque aqui os cavalos. Cavalo toma, torre toma, e B2, torre B1. Essa torre aqui vai ficar escrava desse peão, e agora segue torre A8 com a ideia de jogar torre A1. E esse peão aqui de B se tornou muito mais perigoso que o peão de D, devido à perda de tempo desse lance. Bispo G4, torre A1 aqui é uma ameaça muito forte, e as negras estão melhor agora. Vamos voltar lá como seguiu o jogo. Para ele não defender esse peão, ele jogou D6, aí seguiu H5, bispo H3 e B5. Aqui ele deu o peão de A5 em troca do peão de D6, atirando a única esperança das brancas de ganhar esse jogo, que seria esse peão avançado. Aí toma peão de A5, tomou peão de D6, aqui a posição já é completamente igual, não tem vantagem para nenhum dos lados. Cavalo C3, torre A2, torre B3, e aqui a posição foi declarado empate. Os dois concordaram com o empate, que a posição não tem muito o que fazer. Por exemplo, você poderia seguir assim e trocar mais um par de peças, que a posição ia conseguir igual. E aí, além do mais, ainda tem um bispo de cor oposta, que geralmente a tendência de empate é muito alta. Então aqui se acordou o empate, e Nakamura ele tinha uma boa chance de colocar mais pressão na posição desse peão passado, mas foi bem disputado. Vamos ver aqui
próxima partida foi jogada entre o Jiri e o Aronian. Vamos ver como é que foi. Aqui eles jogaram uma variante aqui já bem popular, um tipo de sistema London, da abertura aqui do gambito de dama, que se joga bispo F4 ao invés de bispo G5, que por muitos anos foi a variante mais popular, com bispo G5. Mas essa variante com bispo F4 tem sido bem jogada nos últimos anos na elite do xadrez. Vamos seguindo aqui, esses aqui são os lances principais da abertura. Aqui joga C6, B6 já para quebrar essa estrutura de peões, fazer a ruptura. Olha só como essa estrutura aqui é muito forte, ó. Isso aqui ele concede uma vantagem de espaço para as brancas. As brancas estão com os peões mais avançados e tudo que está atrás desses peões é a vantagem de espaço das brancas, é o domínio territorial que as brancas têm. Compara isso aqui com o domínio territorial das brancas, das negras, você vai ver que as brancas têm uma vantagem de espaço considerável, que os peões estão mais avançados. Isso aí consiste numa ligeira vantagem ou num jogo mais favorável para as brancas. Aí seguiu A5 já para quebrar essa estrutura, A3 para manter a cadeia de peões, H6, bispo D3, aí bispo A6 para se livrar desse bispo, que geralmente é um bispo ruim, porque ele fica atrás desses peões aqui, ó, de casas brancas. Isso aqui gera um bispo mau, por isso que é bom trocar esse bispo mau pelo bispo bom das brancas, que é o bispo de D3, para anular essa desvantagem. Roque, dama C8, torre B1, peão tomo, trocou peças. Aqui é mesmo com essa vantagem de espaço das brancas, mas as negras têm um jogo bem tranquilo, porque já trocou um par de bispo, que era o problema das negras. As negras têm uma coluna A para jogar e não tem muitos problemas para segurar essa posição. Vamos aqui ver como é que seguiu. Dama B7 para ligar as torres, torre C1, e aqui o Jiri joga uma novidade, né? Melhorando aqui a posição do cavalo em E1 para jogar o cavalo em D3, melhorando um pouquinho a posição das peças. Mesmo assim, o Aronian tem uma posição aqui bem tranquila, basta simplificar aqui as peças e pro final igual. E aqui uma decisão bem interessante que ele tomou de peão de E, dobrando aqui os peões. Provavelmente está querendo jogar um F5 aqui no futuro. É uma posição, uma decisão bem interessante, que ele quer forçar o jogo para uma vitória. E foi bem interessante. Vamos lá, ele seguiu para o cavalo E4. Ele não quer trocar peças, ele quer manter aqui a pressão. Esse é um conceito também muito importante, porque quem está atacando é bom não trocar as peças, e quem está defendendo, quem está numa posição mais restringida, o ideal é você trocar as peças. Quanto mais peças você troca, mais você vai livrando a posição e mais fica melhor para defender. E quem está atacando tem que evitar simplificar as peças ao máximo. Vamos lá, jogou torre A2, colocou a torre na 7ª fileira, que expulsou o cavalo das negras da posição boa. As brancas conseguem jogar aqui B5 e agora elas estão numa posição já bem favorável. Os negros deviam ter evitado esse lance B5 e a vantagem já está se voltando aqui para o lado das brancas. Ele jogou um lance aqui muito bom, dama A4. Ele tem aqui também umas ideias de jogar a dama em A6 e
manter uma pressão aqui nesse peão de C6. Aqui as brancas já estão um pouco melhor, ele não pode voltar a torre para a coluna aberta, porque aí se seguiria peão toma peão e a dama dele ia ficar atacada e junto com o cavalo seria um garfo. Por exemplo, se torre captura a dama, peão toma a dama e o peão aqui está coroando aqui em B8, fazendo cavalo B8, aí torre toma peão e a posição completamente vencedora. As brancas vão jogar C6 e C7. Então aqui ele jogou dama C7, ele tem que ficar uma posição passiva, ele tem que ficar defendendo o peão de C. E aqui as brancas simplificaram já aqui e com isso criaram um peão passado, peão de C. Tem uma vantagem boa para as brancas. Aqui as brancas deixaram escapar aqui um pouco a vantagem. O melhor lance da posição seria cavalo B4 para apoiar o peão para avançar em C6. Por exemplo, torre C8, C6, aí cavalo B8 e aqui torre C1. E esse peão aqui de C6 é uma grande dor de cabeça que paralisa todo o jogo das negras. As negras não podem tirar esse cavalo de B8, está completamente morto. Não pode jogar em A6, não pode tomar o peão nem jogar em D7. E as negras vão enfrentar uma posição muito difícil, muito passiva. Não tem nenhum tipo de contra-jogo, vão ficar simplesmente esperando. Talvez jogar cavalo em A8, cavalo em C7 e tentar trocar um par de cavalos com jogando cavalo em A6. Mesmo assim a posição aqui seria muito difícil de defender. E acredito que seja a melhor chance prática que o Jiri teve nessa partida. Mas ele não quis jogar assim, ele jogou torre C1, aí o Aronian jogou torre C6 para tirar desse ataque. E agora cavalo B4 já não funciona, porque aí perderia o peão de C. E aí vamos lá ver como prosseguiu o cavalo. E aqui ele deu um peão de C, um peão importante, porque ele jogou cavalo C3 e bloqueou a defesa que tinha da torre. Peão toma. E aqui ele deixou passar um lance essencial na defesa, que era cavalo toma C5. Esse aqui era o melhor lance para as negras, sacrificando uma qualidade. Por exemplo, cavalo B5, atacando a torre e também fazendo um ataque descoberto aqui nesse cavalo de C5. E aqui as negras iam ter que sacrificar essa torre jogando cavalo D7. É uma sequência bem difícil de ser vista, mas era uma das maiores chances para as negras, sacrificando a qualidade em troca de um peão e também ganhando outro peão aqui, potencialmente o peão de F4, já que está atacando a torre e o peão de F4. Então ganhando dois peões pela qualidade, e as negras não teriam nenhum perigo de perder essa partida. Mas ele deixou passar, ele jogou o cavalo E8, aí seguiu-se cavalo B5, já defendendo o peão, torre C8, e agora ele seguiu com o rei. É muito importante, já que já está no final de jogo, você centralizar o rei aqui no tabuleiro, jogar o rei em E3, o rei em D4, para que ele se torne uma peça ativa aqui no final de jogo. Aí seguiu cavalo C7, simplificou um par de cavalos, rei E3, seguir aqui trazendo o rei. A posição aqui já está bem igualada, as negras já simplificaram bastante, eles conseguem defender essa promoção de peão. Torre B7, e aí as negras estão trazendo o rei para próximo do peão passado.
E já conseguiram a primeira parte do plano, que é trazer o rei para bloquear esse peão de C. E a posição já está bem igualada, os brancos vão tentar uns lances a mais para ver se arrancam mais que um empate. Não tem mais como avançar. O cavalo aqui bloqueou bem o peão de C. O cavalo é o maior bloqueador de peão passado que existe. E aí tá só defendendo posição, não tem muito mais o que avançar. Que é um lance um pouco duvidoso que ele fez G5. Que era melhor manter essa estrutura de peões aí, jogar um lance de espera como torre A8. Aí estaria bem tranquilo a posição. Aí ele seguiu G5 e aí ele jogou torre peão toma, H5, ó, fixando esses peões, fixando esse peão de H6 que pode se tornar uma fraqueza se a torre conseguir entrar lá no campo das negras. Torre F7, aí vamos ver como conseguiu. E agora as negras jogaram um lance excelente. O melhor lance na defesa, que é torre F4, transpondo o jogo para um final de rei e peões, que é um final empatado. E aqui o Aronian mostrou toda a sua classe, toda a sua maestria jogando esse lance, que simplifica a posição e garante o empate. As brancas têm que tomar, senão as negras vão jogar G4 e abrir a posição para a torre. Trocou, rei D4, e aí ele foi atrás do peão, capturou, G4, e aqui as brancas conseguem um peão passado, mas a posição aqui é extremamente de tábuas. Inclusive a Aronian deu um outro peão, porque as brancas não podem nessa posição sem fazer com que o rei das negras fique numa posição de afogada, e aqui foi concordada a posição de empate. Por que foi concordada a posição de empate? Se as brancas tentam avançar o peão e tentam defender, aqui chega no empate, que aí fica o rei afogado. E as brancas não conseguem, de alguma forma, entrar nessa posição das negras sem que afogue o rei das negras. Por exemplo, rei G8, rei G7, e aí fica repetindo as posições, rei F6, rei F8. E as brancas nunca podem avançar o peão de G, senão chega naquela posição de empate. Então aí foi um empate bem teórico que o Aronian tirou do chapéu e foi bem bacana. Isso aí, vamos lá para a próxima partida. Essa aqui foi a única vitória da rodada, que foi entre o Anand e o Topalov. O Anand aqui começou com a vitória nessa primeira rodada. Ele jogou de brancas contra o Topalov, jogou um sistema anti-Berlim D3, que foi antigamente, que era mais jogada aqui, é roque menor para as brancas, e indo para a variante de troca de dama, que foi a variante que o Kramnik introduziu aqui na elite do xadrez e tem se tornado uma grande defesa para Ruy Lopes, para os jogadores de negras. Que ele jogou D3, que é a variante anti-Berlim, para evitar essa simplificação e seguir com um jogo ainda vivo, com bastante peças, e tentar manobrar uma vantagem no meio jogo. Aqui seguiu a posição bispo C5, roque, D6, C3 e D4, que as brancas têm uma leve superioridade no centro, tem dois peões no centro, mas as negras não têm nenhuma debilidade e não tem problemas em posicionar as peças. O próximo lance pode ser bispo G4, ou cavalo G6, ou então jogar D5. Tem uma posição excelente. As brancas têm que desenvolver o bispo de C1 e jogar a outra torre em C1 e pressionar ao máximo essa coluna semi-aberta C, que não é tão fácil de fazer. Aqui o Anand jogou torre A1, ele veio com bispo G4, H3, e aqui ele jogou uma novidade teórica,
A4, com a ideia simples de ganhar mais espaço na hora da dama, jogando A5, jogando A4, A5. Essa é a novidade teórica que o Anand fez. E aqui Topalov jogou A6 e botou o bispo de F1 e ele conseguiu o plano que ele queria, que era ganhar simplesmente espaço na hora da dama. Dama B3 atacando o peão de B7. E aqui Topalov jogou um lance muito bom, cavalo C6. É muito interessante a gente ver como é que os mestres eles têm uma grande flexibilidade nos planos. Ele tinha jogado anteriormente cavalo para E7, agora ele voltou cavalo para C6, porque essa posição é o que parece realmente o melhor. Então ele não hesitou em voltar o cavalo para C6, ele deu o peão de B7 em troca aqui do peão de D4 das brancas. Aí jogou D5 para tirar o peão aqui de ataque. Aí seguiu esse cavalo D4. E aí as brancas tomaram o peão de B7, que era o plano óbvio, porque as brancas jogaram dama B3. Então já teria que seguir em frente tomando o peão de B7. E aqui cavalo D7 foi um lance excelente de Topalov. Muito bom esse lance, com a ideia de jogar o cavalo em C5, atacando a dama de B7 e também abrindo aqui a posição das negras para jogar em H4 a dama e continuar com o ataque em F2. Muito bom essa posição, as negras têm compensação pelo peão, foi um lance extremamente bom. E olha como é que é a visão tática do grande mestre, e tem várias ameaças ao mesmo tempo, além de tentar prender a dama das brancas e também lançar um ataque aqui na ala do rei. As brancas têm que tentar evitar ao máximo essas duas ameaças, e isso dificulta bastante a resposta do adversário. Aqui ele jogou cavalo C4, não foi um lance bom. Melhor lance era torre A3, trazendo a torre para o jogo. E aí, por exemplo, se as negras seguem um ataque com dama H4, sacrificar a qualidade, jogando torre de A em E3. E assim parando esse ataque do bispo de D4. Seria um sacrifício de qualidade para tirar esse bispo fortíssimo do ataque. Seria a melhor possibilidade das brancas. Mas isso é uma posição muito difícil de ver, muito difícil de defender. Aqui Anand jogou cavalo C4 e aí Topalov seguiu com o cavalo B5 e agora lançando um ataque na dama. A dama não tem por onde sair, só tem uma casa, que é a casa de C6, dama C6. E as negras têm completamente compensação, olha só como as peças deles estão bem posicionadas. Esse bispo aqui de D4 realmente é muito forte. Esse bispo de H5 não está fazendo muito por enquanto, a gente pode entrar no ataque depois. A dama das brancas está completamente fora de jogo, não pode jogar para canto nenhum. Mas ele tem que atacar rapidamente as negras. Uma variante que ele tinha para jogar era bispo toma F2 cheque, já iniciando o ataque no rei do adversário. Essa era a melhor possibilidade, melhor chance prática para ele, aproveitando que as brancas estão jogando sem a dama praticamente, que a dama está completamente isolada do jogo, e aí, lançando o ataque no rei do adversário. G3, aí cavalo toma peão de E4 cheque, ameaçando mais uma vez o peão de G3, então ele tem que capturar o cavalo. E essa posição, as brancas têm duas peças pela torre, porém é muito difícil de jogar, não é fácil de achar um lance. Tem aqui a coluna aberta e tem aqui o rei das brancas completamente desprotegido. Não é fácil de achar um lance. Por exemplo, se as brancas jogam bispo F4, as negras respondem com G5 e ganham uma peça. Por exemplo, se bispo toma peão, aí dama F3 cheque, rei G1, dama G3 cheque, ganhando o bispo de G5.
Então aqui a posição seria uma posição, a melhor chance prática das negras e a vantagem completamente pela iniciativa, pelo ataque. As brancas iam ter um grande dificuldade de defender essa posição. As negras estão com a ideia de jogar dama F3 cheque e depois capturar esse peão. Seria a melhor chance prática. E também pode entrar aqui com dama em E1 cheque. Então tem duas ameaças de entrada aqui com a dama. E ia ser um trabalho bem difícil para o Anand se defender dessa posição. Mas aí ele deixou passar a oportunidade. Ele jogou um lance completamente ruim. Cavalo B3 que joga fora a vantagem. Mas aí pior do que isso foi a sequência. Que ele jogou cavalo toma C1. Aqui facilitou totalmente o jogo. O bispo de C1 não estava no jogo e o cavalo dele era um monstro. Então esse lance aqui foi muito mal jogado. Jogou completamente a vantagem fora e deu vantagem para as brancas. Em apenas 2 lances as negras tiraram todo o ataque que ele tinha. Esse cavalo aqui era muito bom. E tiraram toda a chance de ataque que tinha aqui na ala do rei. Aí seguiu a posição torre B8 e aqui simplesmente capturou o peão de A6, a vantagem já é totalmente branca. Agora as brancas têm um peão passado de A e esse peão passado vai ser avançado ao máximo até chegar em A8 e vai ser uma pressão constante. As negras vão ter que ficar defendendo esse avanço de peão, vão ter que ficar escravizando as peças na defesa desse avanço. Então aí seguiu-se dama H4, defendeu o peão de F, torre toma peão e agora cavalo E3, lance excelente de defesa, bloqueia toda a ação do bispo de D4. Aí seguiu-se agora a posição dama C4, simplesmente com a ideia de avançar o peão. A vantagem das brancas é muito grande. Bispo D3, outra vez, um lance muito bom, aproveitando a má posição da torre de E4. E aí seguiu-se G3 e só tem uma casa que é para jogar, que é a torre em E4, senão ele vai perder o bispo. Aí jogou A6 e agora Anand simplesmente foi mantendo a posição sem se complicar muito. Que jogou B3 para desviar o único defensor da torre de E4, que é a dama. Aí jogou torre D4. Aqui ele se precipitou um pouco. O melhor lance aqui era simplesmente defender a dama, jogar dama C2 e manter o ataque aqui na dama de A4. Por quê? Se ele toma o peão de A6, as brancas tinham um lance excelente com o cavalo F5, ameaçando o lance, um ataque de mate com torre E8 cheque, uma sequência de mate. Mas isso aqui é uma variante difícil de ver durante a partida. Aqui ele preferiu simplificar o jogo, mas ainda tem vantagem para as brancas. Aí A5 e entrou com a torre E8 cheque e já tem uma vantagem de novo considerável. As torres entrando na posição das negras, a torre aqui na sétima é muito forte porque ataca todos os peões aqui que estão na sétima fileira, por isso que esse tipo de jogada é muito forte, torre na sétima fileira. E Anand agora, o Topalov agora está de novo numa posição difícil. E olha só como está tudo defendido. Esse cavalo aqui branco defende tudo, defende o peão aqui, defende a entrada de torre em D2. As negras vão perder um peão, inevitavelmente. Aqui as negras jogaram torre C3, defendeu o cavalo. E esse lance torre C2, cavalo E4. Agora ameaçando um cheque mortal em G5 e uma rede de mate. Ele seguiu com F6 para evitar isso. H4. Deu o peão. Agora as brancas estão preparando aqui o ataque de mate.
Tem duas possibilidades, ou dobrar as torres na sétima fileira, jogando essa torre aqui em E7, ou jogando essa torre aqui em F8 e dobrando começando a dar um mate com torre H8. E o Topalov está completamente sem defesa para essa ameaça de torre F8. E a posição está completamente ganha. Ele tenta aqui abrir um suspiro com G5. Um suspiro para o rei dele vir para G6. Aí o Anand simplesmente fecha essa casa com H5. E aí seguiu-se agora um lance já de desespero. As negras não tem como evitar essa ameaça, torre F8. E sacrifica uma qualidade. Aí seguiu com o plano torre F8. E agora um mate inevitável em H8. A não ser que as negras sacrifiquem muito material. Tomou o peão cheque, rei H3. E aqui ele só está prorrogando o final do jogo. Não tem mais como evitar o torre em H8 mate sem perder muito material. E aqui ele deu mais um peão para evitar. Mas aqui a posição já é completamente perdida e o Topalov abandonou nessa posição. Realmente foi um show do Anand. O Anand mostra que ainda é um dos grandes candidatos a vencer esse torneio de candidatos. E quem sabe a gente vê mais um match entre Carlsen e o Anand. Vamos ver, vamos acompanhar. É isso aí, pessoal. Quem gostou aí, dá uma curtida e se inscreva no meu canal, que eu vou trazer as análises e comentários de todas as rodadas desse torneio de candidatos. É isso aí, muito obrigado, valeu.